Muito bem, já vimos sobre poligonais, agora vamos ver sobre as poligonais fechadas, mais específico, tá? Que são os polígonos. Polígonos, falamos na última aula que são poligonais fechadas. Por exemplo, essa poligonal ABCD. Isso aqui é um polígono. E no polígono temos alguns elementos. Primeiro elemento, a gente vai chamar de lado. Os lados do polígono são os segmentos de reta que formam o polígono, ok? No polígono nós temos lados. Aqui temos o lado AB, temos o lado BC, lado CD e lado AD, ou DA, que são os segmentos de reta, ok? Eles vão ganhar, os segmentos vão ter esse nome especial quando a poligonal é fechada, que são os lados do polígono, ok? E que mais temos? Temos os vértices. O que são os vértices? São os pontos de encontro dos lados. Aqui nesse exemplo, então, quais são os vértices? O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, ok? Os lados são os segmentos de reta que formam o polígono e os vértices são esses cantinhos dele, os pontos que ligam os lados, ok? Temos também um outro elemento que são as diagonais. Primeiro eu vou desenhar aqui. Opa. Essas linhas vermelhas que eu desenhei aqui ligando esses vértices, elas são o que a gente chama de diagonais. Elas são o que? São os segmentos que ligam vértices não adjacentes. O que são não adjacentes? Que não são adjacentes. Adjacentes são vizinhos. Por exemplo, o ponto B aqui, esse vértice B é vizinho do vértice A, que estão um do lado do outro. E também é vizinho do vértice C. Agora, o vértice B não é vizinho do vértice D, né? Eles estão opostos. Então, eles são não adjacentes. Então, esse segmento que liga eles é uma diagonal. Legal? São os segmentos que ligam os vértices que não são adjacentes, ou seja, não são vizinhos. Dá outro exemplo aqui de diagonal. Aqui, temos aqui nesse polígono EFGHI, temos quantos lados? 5 lados, 5 vértices. E temos aqui, esse vértice E não é vizinho desse vértice G, né? Então esse segmento que eu fiz aqui, isso aqui é uma diagonal. Isso aqui também é uma diagonal. Agora, os lados em si não são diagonais, né? Porque estão ligando vizinhos. Para ser diagonal, tem que ligar não vizinhos, ou seja, não adjacentes. Isso aqui também é uma diagonal. Isso aqui vai ser uma diagonal. Aqui outra diagonal. Tem mais alguma? Não, tá? Um último exemplo aqui. Polígono JKLMNO. Vamos lá, quais são as diagonais aí? Temos quantos lados primeiro? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices.
Vamos ver as diagonais. Tenho esse aqui ligando com esse, que não são vizinhos. Esse aqui pode ligar com L? Não, né? Porque K é vizinho de L, então eles são adjacentes. Pode ligar com M, pode ligar com N. Ah, mas passou fora do polígono, não tem problema. O importante é que a diagonal é o segmento que liga os não vizinhos, ou seja, não adjacentes. Aqui, inclusive, no vértice J, posso ligar ele com M, isso aqui vai ser uma diagonal. Posso ligar com L, vai ser outra diagonal. Posso ligar com quem mais? K, J, só com eles. Não, aqui JN. Legal? Tem várias diagonais aqui, né? Não sei se eu estou esquecendo alguma. Bom, mas o conceito é esse, tá? Lados são esses segmentos que formam um polígono. Vértices são os pontos de encontro dos lados. E diagonais são essas linhas que a gente faz dentro do polígono, ou pode passar por fora também, que ligam vértices não adjacentes, ok? E aí, temos algumas classificações de polígonos. Temos os polígonos regulares, que são o quê? São polígonos em que todos os lados têm a mesma medida. E temos os polígonos irregulares, que são quais? São polígonos em que todos os lados diferentes? Não, posso ter alguns iguais ali, mas o importante é que não vão ser todos os lados iguais. Então, são polígonos em que nem todos os lados têm a mesma medida. Legal? Exemplo aqui de regular. Fazer um polígono de 7 lados regular. Opa. Aqui. Desenhei aqui um polígono de 7 lados. Todos esses lados, eles têm o mesmo tamanho. Então esse polígono é um polígono regular. Tá? Deixa eu fazer outro aqui. Fazer um de 3 lados. Pronto. Aqui todos os três têm o mesmo tamanho. Esse ZW, WA1 e A1Z. Todos têm a mesma medida, então isso aqui é regular. Agora, irregular. É só ter um diferente que já passa a ser irregular. Ó. Nem todos aqui têm o mesmo tamanho, né? Então esse polígono é irregular. Isso é a classificação em relação ao tamanho dos lados. Deixa eu passar para cá, ficar mais organizado. Mas isso é hora de passar helicóptero. Bom, muito bem. Aqui são as classificações em relação à medida dos lados. Medida dos lados, ok? O tamanho deles. Se forem todos do mesmo tamanho, o polígono é regular. Se tiver algum diferente, não for tudo igual, o polígono é irregular. Agora, temos as classificações em relação à quantidade de lados. E aqui temos várias, mas vamos ver no sexto ano só até 10 lados. Muito bem. Quando o nosso polígono tem 3 lados, chamamos ele de triângulo, tá? Desenhar o exemplo aqui.
Opa, foi demais. Peraí. Aqui, isso aqui é um triângulo. Agora, quatro lados não chama de quadrado. Quadrado é uma outra coisa mais específica de quatro lados. Mas, a princípio, polígono de quatro lados a gente chama de quadrilátero, ok? E aí o quadrado vai ser um caso especial de quadrilátero, que vamos ver numa aula só disso. Mas, no geral, quatro lados é o quadrilátero. Isso aqui, coincidentemente, é o quadrado, mas não necessariamente todo quadrado é um quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é um quadrado, tá? E aí, cinco lados eu vou chamar de novo isso. Cinco lados eu vou chamar de pentágono. Aqui. Mas não é possível, esse programa precisa de muito ajuste. Seis lados. Vamos desenhar um aqui. Seis lados eu vou chamar. Não é possível. Tem que ficar trocando o tempo todo. Algum programador do GeoGebra ajeita isso para facilitar, né? Pô, eu acabei de usar a ferramenta, já tem que ficar trocando ferramenta o tempo todo. Tá, seis lados eu vou chamar de hexágono, tá? Com H. É, aqui nos nomes, esse gono no final significa lado. E aí, hexa é de 6, tá? Só lembrar que na Copa do Mundo o Brasil está tentando ser o quê? Hexa, quer dizer, 6 vezes campeão, porque agora ele é penta, 5 vezes campeão. Penta quer dizer 5, hexa é 6 e 7 vai ser hepta. Então, 7 lados é heptágono. Desenhar um aqui. Pronto. Agora, 8 lados, octógono. Desenhar um octógono aqui. Ó. E aí, 9 lados já é um nome mais não intuitivo, vai ser eneágono, tá? O eneágono é o polígono de 9 lados. E decágono, polígono de 10 lados. Aqui. Legal? Então, gravem esses nomes: triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono. Esses exemplos que estão aqui são todos de regulares, mas eles também podem ser irregulares, tá? Por exemplo, pegar aqui um hexágono irregular. Opa, não é possível. 2, 3, 4, 5, 6. Tenho aqui 6 lados, isso aqui é um hexágono. Só que ele não é regular, mas é um hexágono. Um quadrilátero irregular. 1, 2, 3, 4. Aqui, ele tem 4 lados, então é um quadrilátero. Mas nem todos os lados têm a mesma medida, então ele é um quadrilátero irregular. E aqui é o quadrilátero regular. Aqui, hexágono irregular. Aqui, hexágono regular, tá? Então, lembrem esses nomes até 10 lados. Classificação em relação à medida dos lados. Classificação em relação à quantidade de lados. E elementos básicos aqui de um polígono, que são os lados, vértices e as diagonais, ok?
Bom, vamos ver uns exercícios disso na lista. É isso aqui mesmo. Esse aqui é interessante. Ó, um certo aluno diz que triângulos são polígonos fechados de 3 lados. Explique o porquê de haver uma redundância nessa frase, né? O que que é redundância? É quando você coloca uma informação a mais que é desnecessária, né? Que, por exemplo, o que que tá a mais aqui que não precisa? Tô falando que triângulos são polígonos fechados de 3 lados. Tá, isso é verdade. Mas o que que é um polígono? Polígono é uma poligonal fechada. Então, preciso falar fechados aqui? Não, né? Porque se é polígono, já é fechado. Então, essa informação aqui tá mais desnecessariamente, está sendo redundante. Então, é essa a redundância da frase. Eu podia falar apenas triângulos são polígonos de 3 lados. Ponto. Esses fechados aqui já está implícito dentro de polígonos. Porque todo polígono já é fechado. Que é a definição dele. Polígono é uma poligonal fechada. Legal? Agora vamos ver aqui a 25 da lista. Um certo polígono tem 4 lados a menos que o triplo da quantidade de lados do triângulo. Qual o nome desse polígono? Vamos lá. O referencial aqui é o triângulo, né? O triângulo tem quantos lados? 3. E aí ele tem 4 a menos que o triplo do triângulo. Triplo é o quê? É vezes, né? Então, 3 vezes 3. E quanto do triplo? 4 a menos que o triplo. Então, eu vou pegar o triplo e dele tirar 4. Aí vamos fazer essa conta aqui. Expressão numérica. Eu vou fazer primeiro a multiplicação. 3 vezes 3, 9. Menos 4. E aí dá 5. Então, qual polígono tem 5 lados? O pentágono, né? Então, o nome desse polígono é pentágono. Essas questões assim de que eu estou fazendo aqui na lista, de perguntar o nome de um polígono, dando a relação dele com outro polígono, por exemplo, aqui em relação ao hexágono, ao quadrilátero, mas isso aqui vocês vão ter que partir do que vocês conhecem e ir montando uma expressão numérica para saber quantos lados tem o polígono que eu quero, tá? E aí, saber descobrindo a quantidade de lados, vocês me falam qual é o nome desse polígono. Aí tem que raciocinar um pouco. Já dei esse aqui de exemplo, a questão 25. Eu tenho 4 a menos que o triplo da quantidade do triângulo. Triângulo, você tem que saber que tem 3 lados. E aí o triplo de 3 é 9, e 4 a menos que 9 vai ser 5. Então, é um polígono de 5 lados. E qual o nome dele? Pentágono, tá? E aí vocês vão seguir essa lógica para esses próximos aqui também. Legal?